Bem-vindos ao canal Ore Terapia. Eu sou Iona Magalhães. Trago para você o estudo online 21 dias de profecia. Eu quero pedir a você que se inscreva no meu canal. Lá tem estudos, mensagens, oração. É muito importante você se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece, né, através desse canal Ore Terapia, que é um momento de reflexão para a cura da alma e do coração. Nesse momento, quero estar trazendo esse estudo para você mesmo. Você gosta de ler Bíblia? Você tem interesse em temas específicos? Vamos estar tratando desse estudo online gratuito sobre Apocalipse, 21 dias de profecia. A profecia, vamos estar passando introdução nesse momento. A introdução diz respeito ao livro de Apocalipse. A cronologia do livro de Apocalipse é datada a partir de 90 a 96 depois de Cristo. E o seu autor do livro de Apocalipse é João. E também a interpretação do livro. Ela aborda 4 pontos importantes. Ela aborda o passado, né? O passado histórico também, tem a segunda parte, que é o contexto histórico, o contexto idealístico e o contexto futurista. Então, o livro de Apocalipse, a sua interpretação, primeiro, que Apocalipse é revelação. Revelação de Jesus Cristo a João, que escreve estas coisas, né? E também quero estar trazendo para você um momento de que o livro de Apocalipse fala do arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias? Vamos estar entendendo o que é isso, essa predição, né? Essa predição para o futuro, porque é isso que trata o livro de Apocalipse. O passado foram as profecias que foram cumpridas, né, na história, lá no Antigo Testamento, e também a questão histórica diz respeito ao panorama sobre a igreja. E a idealista relaciona aos símbolos. Se você perceber, o livro de Apocalipse, muitas pessoas morrem de medo, né? Isso, eu estudando esse contexto, dizem que o livro de Apocalipse ele é recheado de simbologias, a besta, o número da besta, tudo isso nós vamos falar. Tem a questão dos selos, a questão do cordeiro, a questão da visão. E hoje, nesse tema desta aula, é sobre a visão do trono de Deus. Mas o livro de Apocalipse tem características verdadeiras, né, no que centra com relação aos profetas. Se você perceber, a presença de Deus é do início até ao último versículo da palavra do livro de Apocalipse. É a profecia dos tempos neotestamentários. O que é neotestamentários? É o Novo Testamento. É a vinda de Cristo, né? É o legado que Cristo representa. Então, todo esse livro de Apocalipse, ele é sentado, ele refere-se, né? Ele é embasado sobre Jesus Cristo. Tudo que diz respeito ao testemunho dele, ele é o espírito da profecia. O espírito da profecia é Jesus Cristo. E também conta a história do arrependimento. São um dos papéis fundamentais lá no livro, nesse livro que nós estamos estudando. Estou dando essa introdução para você se antenar aí nesse momento, se situar o que significa a palavra. Então, recapitulando, a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo. A quem? A João. O apóstolo João, ele escreve o livro de Apocalipse lá na ilha de Patmos. Ele estava preso
Então ele recebe do Senhor, ele é arrebatado até o céu e lá ele recebe essas instruções na qual ele escreve no livro. E vou estar falando de Apocalipse capítulo 4. Existem também, no livro de Apocalipse, capítulo 4, a visão do trono de Deus, o aspecto, né, antropomorfófico, que significa uma semelhança ao homem, né? Uma semelhança ao homem. É o aspecto que João traz no simbolismo, relacionando as pedras, relacionando a preciosas, né, pedras, ao arco-íris, aos seres, aos tronos, as pessoas que se compõem nesse trono. Vamos acompanhar agora, nesse momento, a leitura desse capítulo 4, a partir do versículo 1, que João diz o seguinte: depois dessas coisas, olhei e vi somente uma porta aberta no céu, e também a primeira voz eu ouvi como trombeta ao falar comigo: sobe aqui e eu mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e nesse trono alguém estava assentado nesse trono. E esse trono, alguém estava sentado, era semelhante à pedra jaspe, ao sirdônio, e também ao redor do trono existia um arco-íris. E nesse arco-íris, o aspecto de uma esmeralda. E nesse momento, ao redor do trono também estavam os 24 anciãos, revestidos de branco, cujas cabeças estavam coroas de ouro. Ao redor do trono tinha relâmpagos, as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono, como um mar de vidro, como cristal, e no meio do trono, 4 seres viventes. Então representava o primeiro ser vivente, era semelhante ao leão. O segundo ser vivente era semelhante ao novilho. O terceiro ser vivente era como um homem. E o quarto ser vivente é semelhante à água quando está voando. Então, a partir desse estudo, a partir desse entendimento, eu quero estar explicando para você que essa representação do trono de Deus que João teve, a porta aberta, representa o próprio Jesus. Jesus é a porta. E também a condição que Jesus tem dele falar e conhecer as suas ovelhas. Eu as chamo pelo nome. Tem a condição de que os 12, né, existem 12 no Antigo Testamento, que são as 12 tribos de Israel, e tem também os 12 apóstolos, que representam a nova aliança e os que representam a antiga aliança. Então, esses 24 anciãos é um sentido figurativo do Antigo e do Novo Testamento. A outra condição que eu quero falar para vocês são os seres que representam os seres celestiais que está descrito no livro de Apocalipse. O leão, ele representa os animais selvagens. O novilho, ele representa os animais domésticos. E o homem representa a raça humana, o gênero humano. E o último, a águia, representa os pássaros. E nessa condição de entidades compostas através do trono de Deus, isso tudo vem essa imagem como semelhante de um homem, representa essas pedras. Jaspe representa a mais pura claridade, né? A mais pura transparência das pedras. Já o sardônio representa o mais vermelho, a cor intensa do fogo, do poder. E a condição do arco-íris representa a misericórdia. Porque lá em Gênesis, quando Noé saiu da arca, o que se formou no céu depois disso
no momento, foi um pacto de Deus. O trono glorioso e o trono misericordioso do Senhor. E o verde representa o sentimento nobre, a nobreza, a pureza de tudo isso que envolve o trono de Deus. E também, para finalizar essa aula importante, o que você tem que ter em mente nesse estudo? Primeiro, o que é Apocalipse? Revelação. Revelação de Jesus. Quem escreveu o livro de Apocalipse? João. Em que data? De 90 a 96 depois de Cristo. Qual o contexto está escrito? Está escrito num contexto de guerra que havia entre Roma, inclusive o rei era Domiciano. Era um rei que estava oprimindo o povo. Por isso que João escreve muitas linguagens figurativas, de chifre, de candelabro. Tudo isso nós vamos falar de selos. Tudo isso é uma linguagem metafórica que vão ser estudadas durante essas próximas aulas. É um prazer estar falando para você, passando esse estudo, 21 dias de profecia. Se inscreva no meu canal e fique por dentro de todo esse conteúdo de estudo, de mensagem e de oração. Deus abençoe a todos vocês, graça e paz, em nome de Jesus.